Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de termos agora, que são termos teológicos, mas a gente vai simplificar isso, tá bom, gente? Isso é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas falando assim, eu não consigo discipular porque eu nunca estudei teologia, teologia é muito difícil, as pessoas têm esse estigma que precisa ser um teólogo, ou que teologia é difícil. Na verdade, a teologia carrega termos que se referem a coisas simples, né? Então, a gente vai falar do termo, mas a gente vai falar de como essa coisa é simples, de como isso é acessível para a gente aprender e para a gente ensinar, tá? Então, nessa parte agora a gente vai dar uma passada rapidinho sobre hermenêutica, exegese e exegese, e vai ter a descrição aqui na apostila do que é cada uma dessas coisas. Pastora, precisa isso? Acho que não precisa, eu acho que isso é para quem é mestre, acho que isso é muito profundo. Gente, precisa demais. É muito mais simples do que a gente pensa e é uma bênção, porque uma coisa que a gente vai trabalhar aqui em hermenêutica, essa questão de cada um interpreta ao seu modo. Isso não é uma verdade, né? Quando a gente fala da palavra de Deus, cada um tem sua interpretação. A gente tem que entender para que caminho essa interpretação vai. Porque aí, senão, a gente entra no terceiro ponto que a gente vai ver, que é a exegese, que é quando uma pessoa faz uma interpretação mal intencionada, descontextualizada. E isso pode levar para a gente para um caminho muito perigoso, que é das famosas heresias. Então, existe sim uma forma sadia, correta de se interpretar a palavra de Deus, e a gente precisa entender. Então, hermenêutica. Hermenêutica, resumidamente, é a ciência da interpretação, a habilidade de interpretar um texto para aplicação prática do mesmo, né? Então, como eu falei aqui, muitos acham que quando se trata de interpretação, cada um tem a sua. E se isso, de fato, fosse verdade, estaríamos expostos a todo tipo de ensino e até mesmo heresias. Então, quando a gente fala de interpretação, é importante a gente entender que existe uma linha para se interpretar um texto, né? Da mesma forma que quando a gente vai trabalhar a língua portuguesa, a gente tem regras de gramática, a gente tem regras de conjugação, a gente tem tanta coisa para que a nossa língua seja bem entendida, para que a comunicação não tenha ruídos. Na palavra de Deus também é importante. Qual é a comunicação que tem que ficar livre? É essa comunicação que Deus faz conosco, com o seu povo. É importante que quando a gente leia a Bíblia, a gente interprete de forma a entender o que Deus queria comunicar. Que não haja ruídos nessa comunicação. Então, eu coloquei aqui, é importante desconstruirmos a ideia de que a hermenêutica seja importante apenas para os estudiosos de um tema, já que toda e qualquer informação que recebemos necessita de alguma interpretação para ser compreendida de forma adequada. Ou seja, a hermenêutica é algo que precisa ser ensinada, exercida e praticada frequentemente na vida das pessoas, a vida cotidiana. Inclusive, há uma divisão daqui, hermenêutica geral, que é o quê? Para tudo na vida. Interpretação, eu falo uma coisa para o meu marido, para ele interpretar de forma adequada. Inclusive, quantas vezes a gente tem questões que é uma má interpretação, né? Uma pessoa fala uma coisa, outra entende outra, isso já é para a vida. E aí a gente tem a hermenêutica que a gente chama hermenêutica especial, que é quando você trata de um tema, né, específico, de um assunto, como no nosso caso, que aí a língua vai falar que é uma obra religiosa, mas a gente não vai tratar meramente assim. Mas a gente tem essa hermenêutica especial. Então, a hermenêutica, gente, o que ela é? A interpretação simples. O entendimento do que aquele texto quer dizer realmente. A clareza, a informação da forma que ela é. É você pegar ali uma informação e entender de forma que você consiga aplicar, que você consiga praticar. Muito importante a gente entender que a Bíblia ela precisa ser interpretada para ela ser praticada. Porque se eu pego uma informação e eu não interpreto, eu não entendo como que eu coloco isso em prática. Então é muito importante essa clareza. Eu coloquei aqui, para concluirmos, a hermenêutica bíblica é uma interpretação mais simples que todos nós fazemos de um texto bíblico para aplicação pessoal nos dias de hoje. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Então, eu sei que o termo hermenêutica assusta. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar.
um texto, sem desconstruir esse texto, sem distorcer esse texto, entendendo da forma que ele é e com a capacidade de aplicar aquilo de forma prática na vida. Aí a gente vai ter a exegese, que é uma ferramenta que está dentro da hermenêutica. O que é a exegese? Vou falar um pouquinho da origem da palavra, que é. No grego, a palavra exegese possui um sentido completamente diferente de hermenêutica, trazendo a ideia de conduzir para fora, ou ir adiante, ou seja, a ideia de expor um ensino, de descrever ou de relatar detalhadamente. Sendo assim, a exegese bíblica é o processo de extrair a mensagem do texto bíblico, de trazer para fora a informação contida dentro da Escritura. Vale ressaltar que essa exposição deve ser feita de forma clara, transparente e detalhada. É possível afirmar que a hermenêutica é uma interpretação mais simples, enquanto a exegese é mais complexa. E com essa ferramenta que fazemos uma extração das verdades bíblicas no sentido geral. Então, dicas para a gente fazer uma exegese. A gente pode trabalhar com contexto histórico, linguístico, cultural e literalidade. Quando a gente quer ir mais fundo. Então, o que é exegese, gente? É o estudo mais aprofundado. Né? Eu leio lá um texto bíblico, o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Aí eu vou pegar a hermenêutica, a interpretação de que o Senhor, ele é meu pastor. Então, eu penso na figura de um pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando ele me pastoreia, eu sou uma ovelha, né, que ouço a sua voz, estou debaixo do pastoreio dele e eu tenho uma segurança em Deus. Eu estou fazendo uma interpretação simples para mim, prática, pessoal. Agora eu falo, não, eu quero entender o que era um pastor naquela época. O que um pastor fazia? Como funcionava o pastoreio na época que Davi escreveu? Para eu entender o porquê que ele usa a figura de que o Senhor é meu pastor. Aí é exegese. Aí a gente está se aprofundando. Aí a gente vai entender contexto, às vezes, cultural, contexto linguístico. Isso, por exemplo, o exegese é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia para as cartas às igrejas. Principalmente as cartas de Paulo, porque existe muito contexto cultural ali. Né? E muitas vezes as pessoas entendem, mas por que não podia isso? Por que fazia isso? Porque tinha cultura, época. Né? Então, você vai ler ali, fazer uma hermenêutica, você vai entender o que Paulo está dando de conselho para a gente como igreja. Se você quiser fazer uma exegese, aí às vezes você vai entender, por isso Paulo falou isso, teve tanto zelo com isso, tanto cuidado com aquilo. Ah, por isso que as mulheres não falavam, não ensinavam. Naquela época elas não eram letradas, não podiam estudar. Então, elas eram passíveis às heresias, porque a mulher ouvia do que o outro falava, ela não lia ali a escritura, eram poucas que tinham acesso. Então, a exegese vai fazer você se aprofundar no entendimento do porquê. Às vezes, uma doutrina, um costume, uma diretriz é muito válida e ajuda muito a gente no estudo da palavra. Salmos 100... eu coloquei aqui para quem quer ir mais fundo, é uma dica, né? Então, o estudo da Bíblia, crítica textual, crítica histórica, teologia bíblica, teologia sistemática, são todas ferramentas para exegese. Não sei quem já... É porque meu pai, ele é desse ramo, né? Ele é dessa pegada teólogo. E meu pai tem uma biblioteca enorme, mas ele tinha aqueles... Como é o nome, vida? Enciclopédia, né? Enciclopédia da Bíblia. Aí meu pai tem os mapas, os históricos. Meu pai era meu Google, gente. Eu estudava a Bíblia com o Google Senhor Marcos. Naquela época não tinha, pai, onde fica não sei o quê, tal, 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 tal. Pai, aquela palavra, tal, 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 tal. O homem é uma máquina. O pessoal me conhece e fala, não, você tem que conhecer o meu pai. Que ali a cabeça dele, eu não sei ainda como é que cabe tanta informação. Então, todos esses materiais são o quê? No caso dele, dava aula. Então, para fazer a exegese. Né? Então, ele tinha enciclopédia, tinha um mapa. Então, ele ia ensinar, ele conseguia falar qual era a distância. Quando a Bíblia fala desse texto, que o cara andou tantos dias, levou isso. E aí você traz mais intensidade. Você fala, o cara andou tantos dias para levar o evangelho. Nossa, para fazer essa viagem, o cara cruzou nessas condições, tal, tal, tal. É algo que vai aprofundar. Vai fazer com que a gente tenha mais informações. É muito bom, gente. Enriquece muito. Né? Então, se você está numa fase que você fala, eu já li a Bíblia inteira, tenho lido, tenho aplicado a hermenêutica, né? Eu procuro entender o sentido de tudo, trazer para a minha vida pessoal, agora quero começar a fazer exegese, quero ter material de apoio, quero buscar mais. O grego, por exemplo, né? É uma forma, a gente pegar lá o dicionário Strong, eu uso o Strong, ver o original grego da palavra, às vezes aquilo faz assim, ó,
com a gente pega o original e fala, é isso daqui. Aí tem mais sentido ainda. A gente olha tudo, essas são ferramentas que nos ajudam. Então, até aí, não é bicho de 7 cabeças, certo? Hermenêutica, interpretação simples para eu aplicar no meu dia a dia. Li a Bíblia, entendi, pratiquei. Eu fiz hermenêutica. Ó, todo mundo aqui faz, só não sabia que faz. Ah, não, hoje eu vou tirar um tempo de estudo, vou pegar aqui um dicionário bíblico, vou pegar aqui o Strong, vou pegar uma enciclopédia, eu estou fazendo exegese. Estou me aprofundando para trazer um ensino ainda com mais pontos de relevância, com mais informações para dar uma encorpada. Agora tem a perigosa, que é a exegese. Diga, exegese. Não é a exegese, tá? É a exegese. Você vê até a palavra, né? Meio que uma falsificação. É um negócio que parece, mas não é. A exegese pode ser considerado o oposto da exegese. Isso porque, enquanto a exegese extrai o que já está no texto, a exegese insere o que não está no texto. Tá? Então, para simplificarmos, exegese bíblica correta. O intérprete deixa o texto da Escritura falar. Amém? A Escritura fala. A gente não manipula a Escritura, gente. É uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, quando está com uma dúvida, quer estudar a palavra sobre X ponto, e a pessoa está com muita dúvida naquilo, ela quer muito fazer uma coisa, e aí ela vai estudar a Bíblia de forma tendenciosa. Eu sempre falo, olha, a primeira coisa que você faz quando você está precisando muito de uma resposta de Deus, você quer estudar a palavra, é o processo de esvaziamento. Entrar na presença de Deus e se esvaziar. Pedir para Deus esvaziar. Tira o pensamento tendencioso, porque senão você pode estudar a Bíblia de uma forma tendenciosa e ficar criando, caçando coisa para justificar aquilo que você quer, aquilo que você quer fazer. Isso de forma descontextualizada é possível fazer? Claro que é, gente. Tá? Dá para a gente manipular a forma que a gente estuda e o pensamento que a gente cria. Exegese, o intérprete atribui elementos ao conteúdo, muitas vezes descontextualizados do texto e fatos, ou alterando seu significado e sentido original, fazendo com que as próprias ideias falem no lugar do texto. Então, o que fala? O que precisa falar quando a gente está estudando? A Escritura precisa falar. Ela já tem voz ativa. Tá? A gente não pode manipular, a gente não pode ser tendencioso. Uma coisa que eu percebi muito na nossa comunidade, a gente tem trabalhado para desconstruir, o base bíblica. Porque o pessoal vinha pegar aconselhamento comigo com base bíblica, e eu descobri que tinha tanta base bíblica que não tem base bíblica. Pastora, tem base bíblica. Eu falo, onde é que está a base bíblica? Aí, um versículo, gente, um versículo, eu juro. Um versículo todo descontextualizado, Enfim. Então eu falo, eu vou te explicar o que é base bíblica. Não, porque me falaram que se tiver na Bíblia, que se tiver uma palavra que respalde, eu falei, então vou explicar o que é base bíblica. É uma base, é um fundamento. E isso tem que estar de acordo com a Bíblia. É uma base bíblica, não é uma base versícula. Entendeu? É uma base bíblica, gente. É a Bíblia total. Então, se alguém te ensina alguma coisa e fala, tem base bíblica, te dá um versículo, fala, meu irmão, me dá mais contextos, tem outros textos para eu estudar, onde isso contextualiza, tá bom? Porque, você sabe essa frase do texto, para não virar pretexto, tal? Isso daí, quem inseriu no mercado foi meu pai. Muitos anos atrás. Então, eu cresci ouvindo isso, porque eu estudava a palavra e meu pai sempre falava, filha, cuidado para não usar o texto sem contexto como pretexto. Sempre ouvi essa história em casa. E é a mais pura realidade. O texto sem contexto vira pretexto. Pretexto para pecar, pretexto para fazer o que quer, pretexto para inserir sua própria vontade. Tá? Base bíblica, gente, não é um versículo que fundamente, porque um versículo não fundamenta. O fundamento é a Bíblia. E a Bíblia está toda em concordância, ela está toda amarrada. Tá? Então, a gente não desamarra, a gente não trabalha com um versículo isolado. Né? Tanta coisa, gente, absurda mesmo que eu já ouvi. Coisas que vocês não têm noção das coisas que a gente ouve. E você fala assim, tem base bíblica. Uma vez eu fui atender uma mulher que, para voltar para Jesus, estava esperando Deus matar o marido dela. E ela me deu a base bíblica. Porque, gente, claro que Deus manda matar, tem um texto, né? Não vou dizer Deus exatamente, mas textos falando para ir lá e aqui lá e outras coisas, tal. E ela recebeu uma profecia e veio o texto. E para você falar, meu Deus do céu, é cada coisa que a gente ouve. E aí senta e orienta e tudo mais.
Mas uma das coisas que eu mais ouvi aqui ano passado em aconselhamentos foi a famosa base bíblica, que não era base bíblica. Então, a gente precisa ajustar isso aqui, tá, gente? Base bíblica não é um versículo. Base bíblica não é uma história. Base bíblica está embasado na Bíblia, tá? A base é a Bíblia inteira. Existe contexto. Por isso, a gente precisa interpretar. Por isso, a gente precisa entender que a gente lê lá do comecinho. Essa preguiça espiritual tem que sair da nossa vida. Porque se a gente lê lá se lê do comecinho, já é difícil dar ruim. Que normalmente você vê não é nem o texto, é mesmo um versículo. Porque os próprios textos bíblicos completos, eles são muito ricos de contextualização, né? Óbvio que a gente sabe que aí você vai passeando na Bíblia inteira e vai fortalecendo esses conceitos. Mas esse negócio de ter base bíblica, um versículo, 2 versículos, esquece. Tá bom? Precisa ter fundamentação, precisa ter contexto, precisa ter uma construção. 2 Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Isso daqui é exegese. Tá bom? É sobre isso que Timóteo está falando. Pessoas que querem a sua vontade, o seu desejo, e elas vão começar a buscar mestres ou esse tipo de ensino, que é um ensino para o seu próprio umbigo. Tá? Um ensino manipulado, tendencioso. Não é assim que nós devemos estudar a Bíblia, amém? A gente deve estudar a Bíblia para que o Espírito Santo de Deus fale, para que a palavra de Deus fale e a gente se submeta, como a gente falou. O lugar que a gente encontra é um lugar de submissão, de correção, de alinhamento, de encorajamento e tudo mais. Então, esse ensino é muito importante para identificarmos quando o pregador, mestre e ou estudante da Bíblia usa essa técnica de interpretação para o seu próprio prazer. Por isso, como discipuladores, é importante desenvolvermos maturidade para identificar esses falsos mestres, posto que correspondem ao uso de exegese. Aí vamos ver aqui características. Falta de zelo e preocupação em relação à veracidade das informações bíblicas originais, preservando a intenção verdadeira do autor. Quando você vê alguém pregando e ela não tem um zelo, um apreço pela verdade, a preocupação de que cada informação que ela passa tenha veracidade com as informações bíblicas originais, preservando a intenção do verdadeiro autor, de quem escreveu aquele livro, cuidado. Começa a pegar versículo, contar a história para validar aquilo que está falando, que às vezes nem fundamento já tem. Não é o tipo de ensino, não é o tipo de coisa que a gente quer estimular ou que a gente vai encorajar. O que a gente vai encorajar sempre é que as verdades bíblicas falam e se sobrepõem sobre tudo aquilo que a gente fala e tudo aquilo que a gente ensina. Gente, para a gente que ensina, é muito importante, não conta saindo história que você ouviu, do que significa, de uma história da época sem averiguar. Eu já ouvi tanta história, tanta coisa. Outro dia eu estava ouvindo um ministro que eu particularmente gosto muito. É um ministro americano e continuo, pego muito o conteúdo dele, às vezes eu gosto de ver alguns estudos. Alguém que tem meu total respeito. Mas ele contou uma história que eu achei muito incrível, interessante. Falei, cara, se foi isso, que coisa legal. Sobre o lencinho de Jesus dobrado, né? Só que aí a versão que ele falou foi outra. Que ele estava com um grupo de estudos em Israel e que ele descobriu que havia um hábito cultural de que quando eles estavam à mesa e eles iam sair, mas eles iam voltar para comer, eles dobravam como se fosse um guardanapo, sinalizando que voltariam. E aí conectou com o lenço, que Jesus deixou a roupinha dobradinha, tal, um sinal de que ele vai voltar. Eu falei, uau! Incrível, maravilhoso, mas vou atrás, porque eu sou filho do senhor Marcos Antônio. Deus me livre que meu pai me ouvir contando uma história aí que não tenha 10 bases, referência, tal. Fui atrás, aí vi quando pouco tempo já pesquisando já foi. Depois a gente conseguiu a informação de um judeu direto e falou, cara, isso foi uma informação que foi disseminada aqui em Israel por um grupo americano de pastores pentecostais que inventaram que esse costume existe. Esse costume não existe na nossa cultura. Isso nunca foi feito. Você olha todos os registros, a gente não tem, ninguém faz isso e não há registros de que isso era feito anteriormente. E o cara falou, porque ele é um teólogo que atende em Israel, né? Caravanas. E ele falou, cara, essa dúvida que você está tendo, tipo,
Você não tem noção, milhares de pessoas falam da história do lencinho. E a história do lencinho? Aí o cara fala, lá vem a história do lencinho. E ele falou, mas continua com força. E eu continuo amando e admirando esse pastor que eu ouvi a ministração. Acredito que ele participou de algo do tipo, ouviu a história, ficou encantado e talvez não foi lá a fundo saber e divulgou. E aí a gente vê, por exemplo, aí esse sermão ele estava todo embasado nessa história, né? E falando sobre isso e como Jesus deixou, porque ele ia voltar e tal. É uma exegese, porque você pega uma informação que você não verifica a fundo se ela é verídica para ela favorecer o seu sermão. Porque você conta uma história dessa, todo mundo fica igual eu. Fala, nossa, cara, se é isso daí, meu, isso é incrível, isso é... Todo mundo fica maravilhado, gente. Você ganhou ali, você cativou, né? As pessoas que estão ouvindo. Então, é uma utilização de oratória, de interpretação, só que a gente precisa ter zelo, tá? Não estou falando para você invalidar a história, estou falando para você verificar a veracidade dela, de tudo que você vai citar. A gente tem tudo quanto é tipo de história de águia, tudo quanto é tipo de história de situações que a gente ouve, algumas verídicas e outras distorcidas. Então, é importante que a gente tenha esse zelo quando a gente vai apresentar um ensino. Tirar o texto do contexto para se beneficiar. É outra coisa, que se você vê alguém fazendo, ensinando, você já, a gente não pode tirar o texto do contexto para se beneficiar. Às vezes você vê uma coisa e fala, essa palavra vai encaixar com uma luva. Aí você olha em cima e fala, atrapalhou. Não, deixa eu tirar de cima. Põe aqui a do meio. Que é isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu quero. Não pode, gente. Tá bom? Isso é exegese. Isso é uma prática, uma técnica de interpretação que ela não é sadia, ela não é boa, ela não é bíblica, ela vai colocar a gente em maus lençóis. Principalmente quando alguém vir trazer o conhecimento correto. Paulo ele vai falar o quê? Você retém o que é bom e o que não é. Se Paulo falou isso, é porque tinha a oportunidade de reter o que era bom e às vezes tinha que tirar alguma coisa. Essa maturidade a gente precisa, porque foi exatamente o que a irmã falou. Aí a gente precisa dar graça, porque senão a pessoa fala uma besteira, você invalida todo o resto. E às vezes ela escorregou aqui, mas o resto que ela está trazendo está fundamentado. Pode falar, John. Maturidade cristã, que a gente precisa. Porque senão, imagina. E aí outra coisa, gente, que a gente precisa também, que é muito importante. Erros superficiais, que foi uma coisa assim, de memória, falou 3, era 4. Lê lá tudo. Você vai achar, às vezes acontece. As pessoas são humanas, não vamos, né? Tem gente que eu vejo que é assim, falou 3, era 4. Óbvio que a gente tem que ter o zelo. Não é para a gente falar 3 se for 4. É para a gente falar 4. Mas vamos dizer que aconteceu um lapso de memória. A gente falhou? Somos falhos. O texto está lá no 4. Está tudo certo. Não invalida o teu pastor, o teu mestre, o profeta... Seja o que for por causa de coisas pequenas, tá? A gente está falando de coisas significantes. Gente, dica da Margarete. Saiam do Google e vão para a Bíblia. É uma dica é uma dica maravilhosa para todos nós. A gente fala brincando, mas é importante, tá? Tem muita gente... eu nunca atendi tanto questões realmente de heresias que começaram a trazer uma luz de despertamento para mim, como nos últimos 2 anos. Isso foi porque eu vejo que tem muito a ver com a pandemia. A igreja ficou em casa, começou a assistir muito a ministração na internet, aí você assistia da sua igreja, assistia de outra igreja, tal. Os nossos jovens mesmo, eles consumem conteúdo de vários ministros, várias igrejas. Aí também tem toda a bagunça, porque vai no Augustus Nicodemos, no Pentecostal, no Carismático, fica aquela bagunça toda, mistura tudo. Então, assim, a gente precisa desse zelo e desse cuidado, porque a galera está consumindo conteúdo em tudo quanto é lugar. E traz conteúdos assim, gente, que vocês não têm noção. Totalmente hereges. Assim, fala, pastora Úrsula, o que você mais tirou dúvida no passado de se preocupar? Hipergraça. Com certeza. Assim, é uma coisa que está tomando, né? E a galera ouve com força esses ministros de hipergraça. Com força. E a cabeça... Vocês se importam, gente, de distribuir o café? Não tem problema para a gente não... Obrigada, meninas. Vou fazer isso para a gente não, todo mundo não ter que levantar. Então, a gente precisa desse zelo, a gente precisa desse cuidado. Expor e impor opiniões pessoais não relacionadas e conectadas à veracidade do texto. Tá? O nosso lugar de opinião é nas nossas rodas de amizade, de relacionamento, quando solicitado, deixando bem claro que é opinião. Altar não é lugar de expor opinião, é lugar de pregar a palavra. Tá? A gente tem que dividir. Não é. Exatamente, é isso. E fechou, beleza? Ali,
lugar exclusivo da gente pregar a palavra de Deus. Foi? Sim, exatamente. E se a sua opinião não estiver de acordo com a Bíblia, fala, eu fico com a Bíblia e não com a sua opinião. Basicamente isso. Exatamente. E outra coisa, gente, é uma opinião também. Até a sua opinião, você tem que tomar cuidado. Vou falar uma coisa que aconteceu muito aqui conosco na nossa comunidade, época de eleição. Pastora, em quem você vai votar? Eu sabia que a minha opinião, ela ia ser muito relevante para algumas pessoas. Teve pessoas que falaram para mim, pastora, fala, em quem a senhora votar, eu vou votar. Porque eu tenho referência, tal. Eu falei, gente, ó, o voto é secreto. Eu não vou falar para vocês em quem eu vou votar. Eu tenho esse direito. Eu acho que a minha opinião ela vai gerar aqui uma influência que vai fazer com que vocês não analisem o voto de vocês. Essa é a questão. Porque um líder que ele não tem preocupação ética e moral, ele só quer influenciar. Agora, um líder ético e moral, ele quer construir naquela pessoa um entendimento. Então, eu não quero que a pessoa vote naquele fulano porque eu entendo que é melhor. Eu quero que ela tenha pensamento crítico, cristão, embasado para entender como cristão, onde ela coloca o voto dela que é melhor. Vocês entendem? E isso vai fazer através do pensamento crítico e da palavra. Não é dando número, não é falando voto em fulano. É trazendo entendimento. Óbvio que isso é um posicionamento meu, postura minha, não estou, criticando ou falando de quem é diferente. Meu posicionamento. Mas eu me abstive da minha opinião, porque eu sabia que a minha opinião ia impactar pessoas ao quê? A elas não buscarem saber qual era o melhor candidato. Elas não exercerem pensamento crítico. A pastora Úrsula vai falar, então eu vou falar. Como teve gente que falou para mim. Quem você falar que vai votar, eu vou votar. Eu falo, mas gente, isso é muito preocupante. Porque esse voto é seu e é uma autoridade, é um poder que você tem de exercer ali o seu pensamento crítico como cristão também. Porque cristão, como o pastor Tião falou, pensa, né? Sim, a gente não pode entrar em alienação. E último, interpretar o texto com base em experiências, emoções e achismo. O texto não é interpretado de acordo com a minha experiência. A Bíblia, ela dá base para ela mesma, ela é que é o fundamento. A interpretação, ela é do jeito que a gente falou. Uma linha clara, objetiva, correta. Se eu quero me aprofundar, então eu vou usar material de apoio sólido, que não é o Google, como a Margarete disse. Né? Existem muitos materiais sólidos, materiais que são seguros, que nem o grego. Eu vou pesquisar o grego. Gente, usa o Strong. Desde que teólogo é teólogo, está lá no Google, coloca. Ali é um material assim, verídico, confiável, seguro, validado por quem entende do idioma, validado no aspecto do lado de lá, não só daqui. Sim, ai, nem entra nessa. Sim, nova tradução da linguagem de hoje. E aí Jesus disse para os discípulos, vamos lá, bro, a gente tem um... a gente está nessa pegada. Bora pescar uns homens. É tipo isso, óbvio... Tem uma parte boa, tá, gente, dentro disso, que eu não vou ser amplamente crítica, que é o acesso. Tá? Então, vamos dizer assim, qual é a Bíblia que o meu filho lê hoje para devocional? O Gabriel, nova tradução, linguagem de hoje, NVI. Ele traz para mim, eu acompanho o devocional do meu filho, tenho essa preocupação. Se tem alguma coisa, alguma tradução, alguma palavra que não é por literalidade, eu vou lá e dou instrução, tá? Porque se a gente for olhar a NAA, a CF, que são as mais confiáveis, algumas palavras para um adolescente, para uma criança, vai ter mais dificuldade. Então, aquele que é mais novo, a criança, o adolescente, quem cuida, quem zela muito? O pai, tá, gente? É a gente que está ali acompanhando, a gente está ali dando base para os nossos filhos, ajudando e podendo auxiliar. Porque aí você pega uma CF, você dá para uma criança como o Gabriel, de 12 anos... Eu lembro que quando ele perdeu a Bíblia dele, ele pegou a minha um dia, ele voltou e falou, eu não entendi nada. Ele olhou assim para mim, ele estava lendo Coríntios, né? Ele não entendi nada. E eu falei, nossa, filho, nada? Ele, nada. Ele estava muito indignado. Eu leio a minha Bíblia, eu entendo tudo, eu não entendi nada da sua mãe. Que Bíblia é essa sua? Eu falei, calma. É a Bíblia Sagrada, que está numa linguagem mais... Mas aí a gente vai ajustando, tá? A gente não está aqui para ser... crítico excessivamente. A gente está aqui para ser sério, para sermos zelosos, tá? A crítica que a gente vai trazer aqui é construtiva, que vai nos edificar, que vai ajudar. A gente não vai ficar
dificultando o acesso, mas sempre com seriedade, sempre com zelo, em relação à palavra de Deus. Esses, entre outros pontos, representam uma distorção da verdade. Quando o pregador ou leitor usa versículos para se autobeneficiar, manipular, para o próprio prazer, justificar alguma atitude errada, reforçar uma opinião pessoal. Obrigada, Lu. Não bíblica, espiritualizar pecados e etc. Então, gente, resumindo, um versículozinho isolado, você vai conseguir justificar quase todo tipo de mau comportamento e pecado, tá bom? E vai conseguir validar quase todo tipo de heresia. Não é assim a famosa da base bíblica, tá? A base bíblica é com base na Bíblia, como ela é. Então, aqui, creio que o maior exemplo bíblico que podemos trazer para gerar temor em nossos corações sobre o assunto será no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 11. E aí, aqui, a gente vai falar da história de Jesus, mais uma vez, sendo tentado no deserto. E a gente vai ver a importância do poder da palavra e como a palavra de Deus ela pode ser, sim, distorcida. Porque não havia só uma pessoa respondendo com a palavra de Deus. Havia um tentador usando de forma distorcida conceitos da palavra de Deus. Simplesmente o diabo. Só para vocês entenderem como é que é. Hermenêutica e exegese. Ele era um exegesador. Ele era exegese em pessoa. Aí, gente, como a teologia era fácil. Fala, o capeta era exegese em pessoa. Era um manipulador. Tá? Ele estava distorcendo, ele estava descontextualizando para trazer o quê? Uma tentação. Muitas das vezes Satanás vai trabalhar assim, porque se ele vem com um chifrão, um capetão, a gente já fica, sai para lá de mim, Satanás, entendeu? Agora, se vem um conceito, uma Bíblia, um negócio meio distorcido, e a gente fica meio querendo às vezes flertar com aquilo, cuidado. Porque às vezes a tentação para a gente cair, ela vai vir ali meio parecida com a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus porque não é íntegra, porque não é contextualizada, porque ela está tirada, tá? E é isso que a gente precisa entender. Coloquei aqui uma frase minha, inclusive, falei, vou botar uma frase minha dessa vez no material, que é, a Bíblia está inteiramente em concordância e aquilo que cremos precisa concordar com a Bíblia inteira. É isso, tá bom? A Bíblia está inteiramente em concordância e aquilo que eu penso precisa concordar com a Bíblia inteira, não é com partes, não é com versículo, não é? É com a Bíblia inteira. Então, qual a importância da hermenêutica e exegese? A hermenêutica e exegese são ferramentas que irão nos aproximar daquele texto, removendo as barreiras que distanciam o autor dos seus leitores. Isso porque, ao ler a Bíblia, precisamos compreender a diferença de época, costumes, idiomas, culturas e realidade. Então, por que, pastora, é importante? Por causa disso, porque isso vai nos aproximar mais daquele texto, daquela realidade, e a gente vai conseguir compreender, viver, entender, praticar e ensinar melhor. Tá bom? Vou ler um texto de Marcos e vou dar uma cortadinha aqui para a gente não se aprofundar tanto, mas está aqui discorrido para vocês lerem depois. Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, isso é muito importante, tá, gente? A gente precisa estar ali, agarrado à palavra de Deus, como única, verdadeira, suficiente, como nós falamos, inerrante, infalível, incontestável palavra de Deus. Então, a gente vai falar sobre 5 conselhos para interpretação bíblica. Vou pular toda a minha introdução, vocês leem lá depois, tá bom? E eu vou direto para os conselhos. Primeiro, busque conhecer o real sentido e significado das palavras. Uma coisa simples, mas que vai te ajudar. A casa do botão da camisa não é a casa onde eu moro. Né? Essas coisas simples de entender o que uma palavra significa faz com que a gente entenda o que o texto está falando. Então, eu coloquei aqui exemplo. Usei até um exemplo de idioma, né? A palavra banheiro no português brasileiro se refere àquele lugar onde se toma banho, faz as necessidades fisiológicas. Na vertente europeia do idioma, que é, né, o português lusitano, é o banheirista. É o cara que fica... O banheiro é o salva-vidas do Brasil. Então, se você vê uma coisa simples, muda. Na Bíblia, a mesma coisa. Você está lendo um texto, olha o contexto, vê o real significado daquela palavra, para não trazer o ensino. A gente tem tanto ensino sobre o que é agulha, o que é o galo, o que vão trazendo caminhos de sermão. Busca lá saber
Qual é o significado? Isso vai favorecer muito o nosso ensino e aprendizado. Segundo, identifique o assunto abordado no texto. É muito importante, porque às vezes a gente pega tudo posso naquele que me fortalece. E o texto está falando das dificuldades no contexto, da escassez, de tudo que Paulo passou. E ele termina, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí a pessoa usa só isolado, você pode tudo você pode, bem triunfalista. Não é que você não possa tudo naquilo que te fortalece. Claro que sim, mas é importante deixar claro aquilo que ele está falando, qual é o assunto. Ó, você pode passar necessidade, você pode passar por essa dificuldade, você vai saber ter na abundância, na escassez. Você tudo pode naquele que te fortalece. Muda tudo. Tá, gente? Coloquei aqui exemplo. A palavra salvo no Antigo Testamento muitas vezes se referia a algum livramento. Já em Novo Testamento, vemos a mesma palavra sendo usada em relação à salvação em Jesus Cristo. Sempre que a gente vai lendo e vendo salvo no Antigo Testamento, está sempre relacionado a questões de livramento, que alguém foi salvo. Novo Testamento já é salvação. Sozo. Entendeu? Então, diferente. O sentido diferente, ensino diferente. 3, contextualize as palavras, né? Então, aqui, não tirar a palavra do contexto. Aí eu usei o exemplo nessa apostila, exatamente o que eu falei para vocês agora de Paulo. Tá? Falando sobre, posso todas as coisas em quem me fortalece. Qual é o versículo anterior? Sei estar abatido. Oh, meu Deus, aí começa a labuta. E sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Olha como o contexto, ele vai enriquecer e trazer um sentido totalmente diferente para o texto. Né? Onde está livre aí de más manipulações. 4, considere o objetivo do livro. Né? Coloquei aqui o livro de Atos, teve um objetivo de mostrar a continuidade do ministério de Jesus por meio da sua igreja, por exemplo. As cartas paulinas são para a doutrinação. Esses objetivos, foi para isso? Então tá. Então aqui na carta de Paulo eu tenho muitas doutrinas, eu tenho muito ensino que é bom, aplicável para a minha vida, para a minha família, para a igreja. Eu entendo o contexto e aí eu já vou saber melhor do que a palavra de Deus está comunicando comigo ali. E o 5º conselho, consulte outros textos sobre o assunto estudado. Isso é muito importante, gente. Né? Tem uma Bíblia toda. Exemplo, se você deseja falar sobre adoração, estude e analise outros textos que falam desse mesmo assunto. Nenhuma doutrina deve ser construída ou afirmada com base em um único texto, único versículo, única passagem. Ela deve considerar a Bíblia em sua plenitude. Então, esses daqui são 5 conselhos para a gente fazer uma interpretação, uma hermenêutica, uma exegese e fugir da exegese quando a gente está estudando a palavra de Deus. Neemias 8:8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha aqui o que foi feito antes de começar aquela reconstrução. Será que é importante a interpretação bíblica? Para renovar, para construir, para avançar, para restaurar? Gente, a palavra está aqui. Eles não só leram, mas interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava lendo. Isso aqui é para nós. A palavra inteira de Deus é para nós. Inclusive, a palavra inteira de Deus é para nós. O velho e o novo, tá? Que é outra coisa que tá demais aqui. O pessoal achando que é só o novo que vale. Não é assim que funciona, tá, gente? Mas aí depois a gente conversa mais. Então...